nós estávamos a cantar uma coisa poderosa e perigosa para quem não quer ser transformado. Porque quando nós proclamamos que queremos ver a glória de Deus, cuidado, se você não quer mudar a sua vida, não clame para ver a glória de Deus. Moisés viu a glória de Deus e tapou o rosto porque não queria, tinha medo de ver o rosto de Deus. Isaías, quando foi naquela visão chamado para ver o trono de Deus, ele viu os serafins com o rosto tapado à frente de Deus e a cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E Isaías disse: ai de mim, que eu vou morrer, porque sou um homem impuro, com lábios impuros, que vive num mundo impuro. Então ele estava a ver a glória de Deus, porque os serafins clamavam isso, e a glória de Deus está sobre toda a terra. Então, se nós clamamos e cantamos para ver a glória de Deus, nós temos de estar dispostos, tal qual como a Filipa disse, a ter um coração completamente transformado por Deus. Então, se nós não queremos mudar a nossa vida, não cante isto mais vezes nenhuma, porque isto é perigoso. Mas eu creio mesmo que a igreja verdadeira, quanto mais se aproxima ao dia, ainda clama mais pela glória de Deus. Porque nós urge, irmãos, nós sermos transformados. Porque é a transformação de Deus em nós, a formação de Cristo em nós, que vai fazer toda a diferença na nossa vida. E não estou a falar de coisas terrenas. Eu estou a falar das coisas eternas que já estão a ser criadas em nós, neste momento. Então, que estão a fazer com que haja diferença na nossa vida. Vamos abrir na carta aos Efésios. O que é que aconteceu a Paulo? Porque Paulo teve este bichinho, teve este vírus. Deixem-me dizer sempre, eu normalmente digo isto assim para nós lembrarmos, não é que o Covid foi ainda há pouco tempo e aquela coisa inundou, influenciou o mundo todo. E porquê é que nós como igreja não podemos acreditar que o Espírito do Senhor sobre a sua igreja pode influenciar o mundo todo? Às vezes nós até temos a tendência a pensar que nem na nossa casa essa influência chega. Ou às vezes no nosso trabalho. A influência daqueles que vivem o mundo é maior naquele lugar do que nós que temos o Espírito do Senhor que habita em toda a terra, que a sua glória é sobre toda a terra. E nós estamos a viver nesta tendência de impotência. Mas ouçam, essa não é a forma como Deus quer que nós encaremos o mundo, porque a vitória já está ganha. Então, o Espírito que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E nós temos que viver nesta fé, nesta certeza, nesta garra, de que a influência do Senhor quer inundar toda a terra. Ouçam, a terra geme, a criação geme. E nós todas as semanas temos o testemunho da terra que está a fazer o seu trabalho. Não é? A terra está a clamar pela conversão, por tudo convergir em Cristo. Tudo ser resumido em Cristo. Tudo ser consertado em Cristo. E a terra geme. E nós vemos prédios a cair. Vemos vidas a serem tomadas. E nós, crentes, como é que nós olhamos para aquilo? Tragédia. Não é tragédia. Não é tragédia. É plano. É plano. É plano. E a forma como nós vamos encarar vai fazer toda a diferença. Se nós chegamos ao nosso trabalho e as pessoas nos dizem: ei, ouviste falar daquela tragédia? Nós temos um lugar de pregar o Evangelho. Não é só tragédia, é plano de Deus. É Deus a chamar-nos a atenção, a abanar os nossos alicerces. Deus não nos chama só a atenção na forma mais doce. Sabem porquê? Porque normalmente na forma mais doce nós rejeitamos, nós ignoramos e nós ainda por cima crescemos porque pensamos que é pela nossa própria vitória, pelo nosso próprio método, pelo nosso mérito pessoal. E Paulo descobriu isso a tempo. Então Paulo, na sua miséria, aos olhos do mundo, ele encontrou vitória
E ele na prisão escrevia aos Efésios, uma cidade enorme naquele lugar, era uma cidade comercial do mundo. Então ele, o pobre, aos olhos do mundo, era rico aos olhos de Deus e aos olhos da igreja, porque ele na prisão, ele estava a animar quem estava em liberdade. Ele estava a mostrar como é que na realidade nós vemos as coisas. Então ele dizia, eu sou prisioneiro de Cristo, mas eu sou livre. Ninguém me agarra. Ninguém me aprisiona. Eu pude, e foi pela vontade de Deus, e pela vontade de Deus eu fui pregar a toda a Roma na prisão. Extraordinário. A visão de Paulo. Nós falámos nisto nesta sexta-feira. A visão de Deus, ela elimina, ela despe-nos da nossa visão pessoal. E nós precisamos urgentemente disso. De ser despidos da nossa visão pessoal. A nossa visão terrena atrapalha a visão de Deus e o plano de Deus na nossa vida, para a vida da igreja e para a vida do mundo. Ouçam, isto é urgente nós entendermos. Eu tenho que dizer isto. Eu fiquei tão feliz com o ensino e a comunhão da sexta-feira, embora tivéssemos uma parte muito reduzida do corpo de Cristo aqui neste lugar, mas foi a vez que eu mais gostei de partilhar. A vez que eu mais gostei de partilhar nestas sextas-feiras foi... Bom, nós não gravamos, nós não fazemos nada dessas coisas na sexta-feira, porque é um tempo mais íntimo, é um tempo mais... como se nós estivéssemos em nossa casa, em que deveria haver também perguntas e respostas, ali uma partilha maior. O irmão Jaime fez-me essa ressalva, e foi o que eu tinha dito no início, olha, é mais para nós ter... Mas eu depois peguei no prega fundo mas eu estava tão animado, tão impulsionado com aquilo que o Senhor me tem mostrado nas Escrituras acerca da sua visão, para que nós adaptemos a sua visão, e nós temos que nos descarregar, despir da nossa visão terrestre, senão nós não vamos lá. Não cabe aqui. E Paulo entendeu isso e ele escreve este hino. Efésios 1, versículo 1 ao 14. Vamos ler? É a tónica de toda a carta. Ao entendermos isto, nós vamos conseguir despir-nos um pouco, pelo menos daquela matriz que nós somos inundados no mundo, para entender um pouco a visão de Deus. Diz assim Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança,
até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém. E amém. Isto é um hino. Isto é um hino. Isto é dar a tónica de toda a carta aos Efésios. Se nós não entendermos esta parte, nós vamos ter aqui muitos mal-entendidos para a frente. Então aqui está escrita a obra do Pai, é o Deus triuno a revelar o plano em favor dos crentes. Então o Deus triuno tem um plano em favor da igreja, dos crentes. E nós temos que entender isso. Está aqui a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. Deus a planear algo perfeito para nós, a nos enquadrar ali dentro da sua vontade perfeita, no tempo perfeito, para uma vida perfeita. Se nos escapar isto, nós não começamos como Paulo começou. Seja Deus abençoado, porque Ele já nos abençoou. Nós só damos aquilo que já recebemos. E Paulo está a dar a Deus toda a glória. E ele começa assim o hino. A Deus toda a glória. No final, a Deus toda a glória. Mas entre esta glória nós fomos encontrados no seu perfeito amor. E isso é um privilégio enorme, que nós rodamos a nossa vida, nós rolamos a nossa vida sem, irmãos, deixem-me dizer, sem pensar nisto. E admitimos por aquisição imediata coisas que não queremos refletir sobre elas. E por não queremos refletir sobre elas, perdemos o centro, o âmago e as ferramentas de construção. Eu sei que nós, a semana passada, não foi a semana passada, já foi há 3 semanas passadas, na última vez que eu preguei sobre Efésios, eu peguei e dei assim uma introdução breve, e eu falei sobre as duplas que nós vimos aqui neste texto hoje, que nós estamos a ver também, mas nós não vamos falar sobre as duplas, vamos só mencioná-las, mas depois vamos então entrar aqui no texto e perceber o que é que Deus tem para nós. O que é que Deus já preparou, já nos revelou para que nós andássemos nelas. Então nós vimos uma fonte dupla para uma nova identidade. Nós somos enviados, vemos aqui Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Então nós somos enviados, a igreja é enviada por Jesus pela vontade de Deus. É uma dupla designação também para os crentes. Nós somos santos, não pela nossa capacidade, não pelo nosso mérito, mas depois também diz assim, e aos fiéis. Então aqui nós vamos sempre ver na carta aos Efésios a soberania de Deus, a vontade de Deus ligada à nossa responsabilidade humana de nós irmos ao encontro e cooperação da vontade de Deus. Nós não estamos isentos de responsabilidade, nós não estamos isentos de uma ação para irmos ao encontro da vontade de Deus. Então vai sempre haver ali aquela ligação. Também vimos uma bênção dupla para os crentes. A graça de Deus que nos traz paz. Não há paz sem graça e não existe a graça de Deus sem vivermos em paz. Irmãos, se nós vivemos intranquilos é porque nós não estamos a entender a graça de Deus sobre a nossa vida. Nós ainda não conseguimos discernir o que é que a graça de Deus faz verdadeiramente na nossa vida. Ela resgatou-nos de um mundo caído e colocou-nos no seu reino para nós vivermos como filhos amados de Deus. Então, quem vive intranquilo é porque não está em sintonia naquele momento e nós somos falhos, nós falhamos muitas vezes, para não dizer todas as horas. E nós temos que ser sempre resgatados a este pensamento. Não, eu vivo pela graça de Deus. Eu vivo pela graça de Deus. Eu não vivo pelas finanças, eu não vivo pelos partidos, eu não vivo pela Assembleia da República, eu não vivo pelo nosso governo, eu não vivo por aquilo que o mundo em si está a declarar. Eu vivo pela graça declarada de Deus. E aí eu vivo em paz. Mesmo num mundo turbulento, mesmo com tudo em tempestade, nós podemos dizer que nós vivemos em paz.
Então nós temos também uma fonte dupla de bênção, porque ela vem da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E isto vai fazer sentido no decorrer da nossa partilha. E na carta de Paulo aos Efésios nós vamos ver aqui 3 momentos grandes. Vocês conseguem passar aí no capítulo 1 ao 3 nós temos aqui a doutrina, o ensino, que nos declara qual é a nossa posição. Onde nós estamos? Quem nós somos? Qual é a nossa identidade? E o que é que está escrito no nosso cartão de cidadão? Qual é a nossa filiação nova? Deus Pai, por intermédio do Senhor Jesus e pela capacidade do Espírito Santo. É o que está escrito no nosso cartão de cidadão celestial. Então nós no capítulo 1 ao 3, nós vamos ver aqui pela doutrina, pelo ensino, nós vamos ver qual é a nossa posição. No capítulo 4 a 5, nós vemos a nossa responsabilidade, quais são os nossos deveres. E eles vão indicar a caminhada que nós estamos a fazer. Não é que nós vamos fazer, irmãos. É onde nós já estamos inseridos. Muitas vezes o crente está sempre a pensar no além, no amanhã. E depois esquece que é hoje que nós estamos a fazer e a construir. Ok? Nós hoje já estamos a construir. Nós hoje já estamos a ser formados. Cristo está a ser formado em nós hoje. E no capítulo 6 nós vamos entender como defender a nossa posição de maneira honrada no caminho que fazemos pelas armas que Deus nos dá. Então este livro é tão importante para o crente. Aliás, são apenas 6 capítulos que nós temos, mas são tão importantes na vida do crente, porque eles vão nos fazer lembrar da nossa posição, vão nos guiar no caminho que nós temos que fazer como crentes e vão nos mostrar e revelar as armas que Deus nos deu para nós conseguirmos manter a posição de forma digna e caminhar esse caminho de forma clara para que todos possam ver. E as armas são não para atacar, mas para defender. Defender, sabem quem é que ataca? É a palavra de Deus. Não somos nós que atacamos os outros. É a palavra que fere, é a palavra que passa, que abre. Entre juntas e medulas, consegue discernir os pensamentos do coração. Nós não. Então a obra do Deus triuno a favor do crente, a obra de Deus Pai, vai do versículo 3 a 6, que diz: Deus, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Este é o plano do Pai para nós. E diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é que Paulo está a fazer? Ele está a convocar a todos, está a clamar a todos, que nós todos bendigamos, abençoemos a Deus. Tem lógica. Ouça, eu até tenho dificuldade em expressar isto. Paulo está a clamar a toda a igreja e a convocar toda a igreja que não se esqueça que Deus é digno de toda a bênção que sai da nossa boca. E eu tenho um bocado de dificuldade com isto, porque Deus é que me abençoa. Como é que eu vou abençoar Deus? Claro que sim. A palavra de Deus diz: bendito seja Deus. Então que Ele seja abençoado com as nossas palavras, com a nossa ação, com os nossos sentimentos. Então como é que eu posso fazer isto? Eu tenho que dizer todos os dias à minha alma: bendize a minha alma ao Senhor, ao meu corpo, a mim mesmo. Levanta-te, clama a Deus, dá-lhe a glória que Ele merece. Bendize o Senhor. Guia a tua mente para louvar o Senhor, porque Ele é digno de toda a adoração. Então Paulo está a dizer, olha, no início e para princípio, o que nós temos que fazer é nós dotarmos o nosso corpo de lembrar todos os dias que Ele é digno de toda a adoração. E se nós podemos abençoar Deus com a nossa boca, lembremos, irmãos, que não é pelo nosso mérito. É porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos
espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não foi. Nós vamos ver isso na parte que nos abençoou. A bênção já foi liberada. Muitas vezes nós estamos a pensar, Senhor, Tu já abençoaste, então abençoa. Não, a bênção já foi dada. Lembram-se daquilo que eu disse, que o crente muitas vezes anda sempre a pensar no além e perde aquilo que está a viver neste momento. As bênçãos espirituais já foram todas dadas ao crente. E nós não estamos aqui sentados em dúvida, a chorar, Senhor, onde é que estão essas bênçãos? Senhor, então estou a passar aqui tanta dificuldade. Está tudo contra mim. As coisas estão todas viradas do avesso, eu não estou a ver a Tua mão, eu não estou a ver Senhor, onde é que está? E a gente não está enquadrados nem sintonizados com aquelas bênçãos espirituais que o Senhor já liberou. E nós rejeitamos as bênçãos liberais, as liberadas, espirituais, e andamos à procura das bênçãos terrenas. Muitas vezes nós andamos à procura das bênçãos terrenas. E aquilo que a palavra de Deus nos diz é que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E nós, a nossa carne está a clamar, Deus, essas eu não quero. Quais bênçãos espirituais, Senhor? O que é isso? O que é que isso me faz? É vida, irmãos. Aquilo que nós estamos a viver agora aqui é passageiro, é tão temporário, nós não comandamos nada aqui. Nós não comandamos nada aqui. Nós temos que ser gratos por aquilo que Deus já nos deu, porque aquilo que Ele nos deu é aquilo que nós precisamos para viver bem. Eu não estou a eliminar as bênçãos que o Senhor já nos deu. Sabe o que é que Mateus, quando o Senhor está a lembrar sobre as bênçãos terrenas, sabe o que é que Ele diz? Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas terrenas que vocês andam todos à procura vos serão acrescentadas. Irmãos, nós não precisamos mais do que comer, beber e vestir. E isto implica um lugar para dormir. Sim. O cuidado que um pai tem pelo filho, nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Qual dentre vós, quando o vosso filho pede um pão, vocês lhe dão uma pedra? Ou quando ele pede um peixe, vocês dão-lhe uma serpente? Então, se vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial sabe dar boas coisas aos que o procuram. E sabe do que é que Deus está a falar ali naquele momento, pela boca do Senhor Jesus? Está a falar do Espírito Santo de Deus. Aquilo que nós precisamos hoje, urgentemente, é que o Espírito Santo tenha a liberdade em nós. Isto até é ridículo estar a dizer. Mas nós somos os nossos maiores inimigos. Somos nós que prendemos, limitamos. Por isso é que Paulo diz, enchei-vos do Espírito. E é nesta carta. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isto descreve o tipo da bênção, mas também a localização da bênção. As bênçãos são espirituais e ouça, aquilo que a Bíblia está a dizer é que as bênçãos espirituais que Deus liberou para nós são muito superiores às bênçãos terrenas. As bênçãos materiais que tanto procuramos. Essas bênçãos são nossas nos lugares celestiais em Cristo. Sabe porquê? Porque Cristo é a nossa âncora, a nossa esperança, a nossa proteção. Nós estamos guardados em Cristo. Nós estamos guardados em Cristo, à espera dessa conversão total, dessa glorificação. Então a nossa maior gratidão deve estar sempre nas bênçãos espirituais. Isto é um favor que a Bíblia nos está a fazer hoje, para nós olharmos para a nossa vida e dizer, Senhor, quais são as bênçãos que eu tenho agradecido mais? São as terrenas, as materiais ou as espirituais? Davi, sendo riquíssimo,
quando ele teve a noção da glória de Deus e quando a luz invadiu aquele quarto tenebroso onde ele estava a viver, o lugar do pecado, sabe o que é que ele clamou e deu graças a Deus? Ele disse: Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me a alegria. Torna a dar-me a alegria da bênção espiritual, da salvação, de eu entender que sou teu filho, de eu entender que eu estou em ti, que eu estou guardado em ti. Quais bênçãos materiais, isso nunca me salvou, nunca me deu alegria. Só me trouxe foi prisão, só me trouxe foi um esmagar, os meus ossos estão completamente a ser quebrados. Então a nossa maior gratidão deve estar nas bênçãos espirituais. Se nós não apreciamos as bênçãos espirituais mais do que as materiais, nós estamos a dar a mesma resposta que os animais, que a outra parte da criação, que não tem inteligência, que não tem aquela imagem do Deus vivo. Nós somos aqueles que carregamos a imagem do Deus vivo. E se nós só agradecemos pelas bênçãos terrenas, materiais, como os outros animais, então nós estamos a dar uma ação e uma resposta animal a Deus. Não tem nada a ver com aquela imagem que o Senhor pôs em nós para que nós olhássemos para Ele e agradecêssemos, tivéssemos a nossa maior gratidão nas bênçãos espirituais. Esta é uma chamada de atenção a toda a igreja e Paulo está a fazer isto de uma forma claríssima a um lugar que é riquíssimo em bênçãos materiais. Ele está a dizer, olha, virem os vossos olhos para o lugar certo. Não tem mal vocês terem as bênçãos materiais, mas aquilo que deve bem dizer o Senhor, ouçam, não dá. Sabe o que é que eu estou aqui a mostrar? Aquilo que eu entendo pelas Escrituras é que Paulo diz, vocês querem mesmo abençoar o Senhor, vocês querem agradar o coração do Senhor, então que a vossa gratidão se expanda através das bênçãos espirituais que vocês alcançaram em Cristo e não as bênçãos materiais que vocês têm alcançado pelo vosso próprio esforço. Porque aqui não há um único lugar onde Paulo diga, olha, deem graças pela casa enorme que vocês têm. O que é que tem feito parte das nossas orações de graça? Das nossas ações de graça? Porque Deus nos escolheu nele. Esta é a grande bênção espiritual que nós encontramos aqui. É a primeira que nós vemos aqui. Qual é a bênção espiritual? Porque Deus nos escolheu nele. Somos um povo escolhido. Ora, se eu não sou grato por isso, então vou ser grato por quê? Posso ser grato por tudo o resto. Se eu não for grato por isto, eu não estou a agradar e a cumprir o plano de Deus. Esta é uma chamada, é um hino. É Paulo a dizer, olha, esta é a gratidão ao Senhor que agrada ao coração de Deus. A posse de todas as bênçãos espirituais é tão certa quanto sermos escolhidos nele. E por Ele, antes da fundação do mundo. E isto elimina qualquer mérito meu, esforço meu, capacidade minha, entendimento meu, eloquência minha. Então a gratidão é, Senhor, obrigado porque Tu me escolheste em Ti ainda antes da fundação do mundo. O que é isto? Isto transcende a minha visão natural terrena. Aliás, transcende toda aquele que não tem o Espírito do Senhor, porque aquele que tem o Espírito carnal só entende as coisas que são terrenas, carnais, mas só aquele que tem o Espírito do Senhor é que vai entender estas coisas que são celestiais. E isto vai fazer sentido na nossa mente e vai fazer com que aquela adoração, aquele louvor comece a ser gerado em nós e seja replicado a Deus. E nós consigamos dizer como Paulo, hoje, bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pela obra que Ele está a fazer em nós. Então a escolha divina deve ser uma das nossas maiores gratidões. As razões para a escolha de Deus não são caprichosas, nem são aleatórias. São segundo o seu plano perfeito e segundo a sua vontade perfeita. Nós somos escolhidos nele. Calvino diz o seguinte, pois se nós somos escolhidos em Cristo, está fora de nós. Não é do ponto de vista do nosso merecimento, mas porque o nosso Pai Celestial nos enxertou. Conhecem esta linguagem? De onde é que ela vem?
Da própria boca do Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele está a dizer aos seus discípulos, aos seus amigos, o seguinte: há muita coisa que eu ainda não vos vou conseguir dizer agora, porque vocês não aguentam saber, mas eu quero dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e vocês são as varas, e vocês estão a serem enxertadas em mim para que vocês possam dar fruto. E fruto que glorifica Deus, e fruto que permaneça. Então nós somos aqueles que são enxertados por meio da bênção da adoção no corpo de Cristo. Em suma, o nome de Cristo exclui todo o mérito e tudo o que os homens têm de si para dar a Deus. Para sermos santos e irrepreensíveis. Estas são as bênçãos espirituais. Nós escolheríamos este caminho? Não, jamais. Nós somos inimigos da nossa santidade, nós somos inimigos da nossa irrepreensibilidade. Por nós mesmos, nós não nos queríamos mostrar irrepreensíveis diante de Deus, nós queríamos nos mostrar deuses diante de Deus e lutar com Ele o lugar que Ele tem. Não foi isso que aconteceu com Adão e Eva? Vou comer daquele fruto porque então eu vou ser igual a Deus. E desde então essa luta está em nós. E quando o Espírito de Deus está em nós, nós começamos a pensar com a mente de Deus e a dar graças pela mente de Deus. E a desejar viver isto. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Ouça, isto ainda vai mais além. Porque a palavra de Deus é tão rica e ela é tão numerosa em adjetivos que ela vai nos dando aqui passos para nós entendermos as coisas. Primeiro diz-nos enxertou, nós sempre sabemos que fomos colocados em. Agora fala em adoção, mas também fala em novo nascimento. E Paulo diz aos Coríntios que nós somos uma nova criatura. Não é só uma adoção. Somos uma nova criação em Cristo Jesus. Então nem aquilo que Adão e Eva foram colocados a ser, antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano perfeito para nós. E não é um plano B, é um plano A perfeito. Que antes da fundação do mundo, antes do pecado entrar no mundo, Deus já tinha no seu plano perfeito fazer-nos seus filhos. Adão e Eva não eram criação. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Este é o destino que o Pai tem para os seus escolhidos. Sabe que na lei romana, quando a adoção era concluída, era dada um atestado de que ele já não pertencia mais, não tinha mais que ver com a outra família anterior. Não tinha nem direitos nem deveres sobre aquela família. E quando ele era adotado numa família nova, era como se ele tivesse uma nova identidade que não tinha nada a ver já com aquilo que estava para trás. E por isso é que Paulo está a ter esta linguagem. Paulo está a mostrar aos Efésios que tinham uma identidade romana. Estavam bem conscientes daquela lei. E quando Paulo diz, olha, nós fomos planeados antes da fundação do mundo para sermos adotados por Cristo. Sabe o que é que ele está a dizer? Aquilo que vocês conheciam antes de Cristo foi completamente rasurado e apagado. Eu quero que a vossa mente tenha em consciência daquilo que Deus tinha planeado desde o início. Mesmo dentro desta turbulação toda e desta tribulação toda, vocês foram pensados para que nada disto que vocês conhecem fizesse parte da vossa vida. E agora vocês são filhos de Deus em Cristo. Já não têm nem direitos sobre a vida anterior, nem deveres. E graças a Deus que não temos deveres da vida anterior. Senão nós tínhamos que responder perante Deus sobre aquilo que nós éramos em Cristo, sem Cristo, e fora de Cristo. Por isso é que Jesus levou-se até aquela cruz, a nossa cédula, sabem? Aquela cédula que dizia quem nós éramos antes. E diz que a cravou na cruz. E perante todas as potestades, nos fez caminhar em graça. Na realidade, nós estamos com uma nova identidade e estamos em paz com Deus. Eu já não vou ter que responder pelo meu pecado, porque Jesus perdoou o meu pecado. Então,
essa posição elevada na família de Deus nos dá algo em que Jesus, ou algo em Jesus que Adão não teve. Ele não teve essa possibilidade. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Sabe, o aspecto relacional é enfatizado novamente quando Paulo descreve o status de fomos aceites por Deus. Altamente favorecidos. Nós não entendemos isto assim. Nós pensamos, olha, foi aceito. Bom, está bem, tem aqui um espacinho para ti. Nós pensamos assim. Sabem porquê? Porque é assim que nós pensamos para os outros. Quando nós temos uma mesa farta, nós escolhemos o melhor lugar para nós. Jesus ensina uma coisa muito... Eu já apanhei vergonha por causa disto. Não que alguém me tivesse chamado a atenção, alguém terreno, mas o Espírito Santo dentro de mim chamou-me a atenção. Sem consciência, eu não escolhi um lugar porque era o melhor, mas a dada altura entendi, este era o lugar daquelas pessoas. Ninguém me chamou a atenção, mas que vergonha! Que vergonha! Lembrei-me logo daquela passagem em que diz, olha, não escolhas o lugar de honra para ti. Não vá alguém chamar-te a atenção e colocar-te no lugar de menos honra e depois chamar alguém que estava lá e colocar no lugar de honra. Sejas essa pessoa. Coloca-te no lugar de humildade e deixa que alguém te leve ao lugar de honra. E eu fiquei tão envergonhado. Tão envergonhado. Lembras-te, amor? Eu, às vezes, quando falo sobre isto, fiquei, ainda hoje, sabem isso? Cada vez que eu vou a algum lugar, eu penso sempre, não, vou sentar, onde é que é o lugar? Ai. Sabe, o lugar dos noivos. É alguém chegar ao casamento e dizer assim, onde é que está a mesa dos noivos? Ok, vou lá. Foi isto que aconteceu. Não foi com os noivos. Mas foi perto. Mas também não perguntei onde é que era o lugar deles. Foi, olha, deixem-me sentar neste lugar, que eu aqui vejo toda a gente. E depois o Senhor Jesus disse-me assim em segredo, eu não sei se utilizou alguém ou não, eu agora não me lembro muito bem, mas alguém chegou lá e disse assim, olha, sabes, este era o lugar para fulanos de tal. Graças a Deus que isso não acontece no céu. Porque o lugar que eu estou a ocupar não pertencia a nenhum de vocês, pertencia ao Senhor Jesus apenas. E foi eu que lhe disse, olha, senta-te aqui neste lugar. Senta-te comigo no meu trono. Porque aquilo que tu nunca conseguirias chegar, eu conquistei para ti e quero dar-te. Não porque tu mereças, não porque tu fizeste alguma coisa por mim, ou porque me agradaste, ou me tocaste de alguma forma. Porque é assim que nós fazemos um convite para a nossa casa. Alguém que nos diz alguma coisa. Alguém que nos tocou de alguma forma. E nós honramos quem já nos honrou primeiro. Mas a Bíblia diz, olha, honra quem não tem vontade, quem não tem capacidade para te honrar. Convida para a tua casa quem não tem capacidade para te convidar. Dá um prato a quem não tem para te dar de volta. E nós não fazemos isso. Nós fazemos exatamente aquilo que as pessoas na terra que não têm o Espírito do Senhor fazem. Convidam para casa as pessoas que eles querem convidar porque já foram convidados. Ou que já sabem que mais tarde ou mais cedo aquele convite vai ser replicado e andam a fazer aquilo que os coríntios faziam. Em casa daqueles que têm muito para dar. Eu não estou a falar em matéria. Estou a falar daqueles que a gente procura que nos deem muita coisa, que nos preenchem, sabem? Tem conversa que nos agrada. Porque nós só queremos receber. E o que Paulo está a dizer é, olha, nós recebemos um lugar que não merecíamos, mas foi pela graça de Deus. Um lugar favorecido. Façam isto em memória de mim. Favoreçam os desfavorecidos. Honrem quem não tem maneira de vos honrar. Irmãos, isto é tão forte. Esta é a obra do Pai. Eu creio que nós vamos ficar pela obra do Pai. Depois, a semana que vem, eu vou pregar sobre a obra do Filho. E como é a ceia do Senhor, nós vamos banquetear também na sua mesa. Mas tem sido um privilégio caminhar com Paulo nesta visão celestial de entender o que é que Paulo queria dizer aos Efésios de longe, mas que aquilo ficasse bem gravado nos seus corações. Bem gravado nos seus corações. E não sejamos meninos no entendimento.
Ainda alguém hoje me perguntava, outra vez Efésios 1, de 1 a 14. Claro, nós poderíamos pegar de Efésios 1, de 1 a 14, o resto da vida. E iríamos sempre aprender alguma coisa. Mas não, creio que é só até mais uma vez. Preguem-me, depois nós continuamos, ok? Mas que o Senhor Deus possa colocar em nós este coração humilde, grato pelas bênçãos espirituais de termos sido colocados num lugar celestial que não merecemos, mas não é um lugar qualquer, é um lugar de favorecimento, é o lugar do seu Filho. Ouça, não é um lugar qualquer, não é um cantinho do céu, é em Cristo. E nós mais tarde, no capítulo 3, vamos ver que até isso nós precisamos de fazer para dar testemunho aos anjos, bons e maus. E se a igreja não entende isto, não consegue nem testemunhar nem na terra nem no céu. E vamos ver na semana que vem que Deus quer convergir todas as coisas, terrenas ou celestiais, em Cristo. Então nós temos de estar com esta atenção. Nós temos de estar despertos para isto. Vamos ficar de pé.